Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática do nosso portal de videoaulas, professor Maurício. O nosso tema é conjuntos e o título da nossa videoaula de hoje é diferença entre conjuntos, ou diferença de conjuntos, ou simplesmente diferença. O que é diferença entre conjuntos? A diferença entre dois conjuntos será um conjunto resposta formado pelos elementos que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Então, nós temos que identificar quem é o primeiro, quem é o segundo. A resposta será somente os elementos que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. A simbologia da operação é identificada pelas letras aqui demonstrado, A menos B, e está aqui também no nosso título da videoaula. O conceito em sentença matemática vemos aqui abaixo. A diferença entre o conjunto A menos o conjunto B será um conjunto resposta formado por elementos que nós estamos chamando de X, tal que esse elemento X pertença a A, que é o primeiro conjunto, e esse mesmo elemento X não pode pertencer ao conjunto B de bola, que nesse caso é o segundo conjunto. O primeiro passo é identificar quem é o primeiro, quem é o segundo. Resposta, eliminando os iguais, é o que sobrar ao primeiro, nós vamos ver aqui embaixo. E a representação do nosso conceito através do diagrama de Venn, diferença vem a ser, dados os dois conjuntos A e B, né? Tirando aqui, olha, aqui é a intersecção, tirando os iguais é o que sobra no primeiro. A tira B, sobra somente essa parte achurada, que representa os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, ok? Pertencem a A esses elementos e não pertencem a B, ok? Então, o primeiro conjunto é o A, segundo conjunto aqui é o B. Atenção, eliminando os elementos o quê? Iguais. O conjunto de diferença será formado pelos elementos que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Se eu tirar os iguais, é só o que sobra ao primeiro. É isso que está dizendo aqui, nós vamos reforçar logo em seguida, tá? Quanto ao diagrama de Venn, nós vamos ver aqui duas situações. A primeira, A menos B, e a segunda, B menos A. Mas de dois conjuntos, né, com essa configuração aqui no diagrama de Venn, que é parecida, é essa mesmo que aqui está. Quem é o primeiro conjunto? É o conjunto A. Quem é o segundo conjunto? É o B. Então, eu quero achurar, marcar as partes que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo, que é essa parte que aqui está, justamente essa parte que nós temos achurado. São os elementos de A, que pertence a A, que é o primeiro, e não pertencem a B, ok? E se eu fizesse o contrário, B de bola menos A? Agora, o B de bola passou a ser o primeiro conjunto. Vem em primeiro lugar. Menos o A. Agora, eu quero os elementos que pertencem ao B, mas não pertencem ao conjunto A. Então, agora eu quero justamente essa outra parte que aqui está. Os elementos que pertencem somente a B e não pertencem a A. Ok? Temos mais outros dois casos aqui. Só que esses dois conjuntos, aqui esses dois de cima possuem elementos iguais. Esses dois agora não possuem elementos iguais. Eles não se cruzam, não existe nenhum elemento que pertence a A e ao mesmo tempo pertence a B. Se fosse intersecção, daria conjunto vazio. Quando dois conjuntos apresentados não têm nenhum elemento em comum, eles são chamados conjuntos disjuntos. Então, eu quero saber a diferença de dois conjuntos disjuntos que não têm nenhum elemento em comum. Então, o primeiro conjunto é o A, o segundo é o B. Como eles não têm elemento em comum, sempre a diferença será o primeiro. Sempre, total, igual ao próprio conjunto A. Porque todos os elementos de A não têm nenhum comum no conjunto B. Invertendo agora, o conjunto B menos o conjunto A. Na realidade, o primeiro conjunto passou a ser quem? O B. E o A passou a ser o segundo conjunto. Ok? Agora eu quero os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Como eles são disjuntos, vai dar o próprio conjunto B.
porque nenhum elemento de B pertence a A, pertence somente a B. B é o primeiro, nesse caso, a diferença daria o próprio conjunto B. Tem duas outras situações que são bastante interessantes, né? Quando um conjunto está contido no outro, ok? Aqui nós estamos vendo B está contido em A, B está contido em A. Qual seria a diferença de A menos B? Agora o primeiro é o A e o segundo é o B. Então eu quero só os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Os que pertencem a A e a B é o próprio B, ok? Está aqui contido, logo todos os elementos de B que pertencem a B também pertencem a A. Mas a diferença é só o que pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Logo, o que pertence ao primeiro, ao A, e não pertence a B, é só essa parte aqui que nós chamamos de uma coroa circular. Ok? Então vamos lá agora para outro exemplo inverso. Agora eu não quero A menos B, eu quero B menos A. Então a resposta vai dar só os elementos que pertençam ao primeiro, a B. Mas todos os elementos de B também pertencem a A, porque o conjunto B está contido no conjunto A. Dessa forma, não tem nenhum elemento que pertença a B e não pertence a A. Lembra que tem que pertencer ao primeiro e não ao segundo. O primeiro agora é B. Não tem nenhum elemento de B que também não é elemento de A. Então, não existe nenhum elemento que satisfaz essa condição. Então, a resposta vai ser conjunto vazio. Ou se escreve assim ou assim. Ok? Nossos exemplos aqui para nós fecharmos, né, o nosso conhecimento sobre a operação de diferença entre conjuntos. Aqui estão sendo dados, através do diagrama de Venn, três conjuntos, A, B e C. Dentro do nosso conjunto A, nós temos que elementos? Vamos identificar os nossos elementos do conjunto A. 0, 1, 2, 3. Está aqui, 0, 1, 2, 3. Ok? Agora, conjunto B de bola. Tirando, né, os demais, sobrou quem no conjunto B de bola, que é o vermelho? No vermelho aparece somente o 1, o 2, o 4 e o 5. Então está aqui, 1, 2, 4, 5. E o C, se eu tirar o A e o B, quem ficou no conjunto C de casa? O 2, o 3, o 4 e o 6. 2, 3, 4 e 6, ok? Dado esses três conjuntos e identificados os seus elementos, resolver essas questões que aqui estão. Depois eu oriento que vocês dêem uma pausa, peguem esses exercícios, que aqui já está o resultado, e façam ele da forma que eu vou fazer aqui embaixo, ok? Mas vamos lá. Então vamos tapar aqui a nossa resposta e vamos verificar como é que ficariam os nossos exercícios. Na realidade, eu quero A menos B. Eu quero os que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo. Então, entre A e B, é só eu olhar. O A é todo azul e o B é todo vermelho. Tirando o vermelho, o que é que sobrou no conjunto A? Somente o 0 e o 3. Somente o 0 e o 3. Ok? Só que nós poderíamos fazer essa mesma questão da forma que aqui está. Quem é o conjunto A? 0, 1, 2, 3. Quem é o conjunto B de bola? 1, 2, 4, 5. Conforme aqui está desse lado, eliminando os elementos iguais, o conjunto diferença será formado pelos elementos que pertencem ao primeiro e não pertencem ao segundo conjunto. Quem é o primeiro conjunto? É o A, porque eu quero A menos B. Quem é o segundo? É o B. Então, A menos B, eu cancelando, eliminando os elementos iguais, quem sobrou no conjunto A? Somente o elemento 0 e o elemento 3, ok? Então, A menos B dá 0 e 3. Está fechado aqui. Agora eu quero A menos C. Então, vamos lá. Vamos virar isso aqui, a nossa folhinha de suporte, e vamos trabalhar. Quem é o nosso conjunto A? O nosso conjunto A é 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Quem é o nosso conjunto C de casa? Então, o primeiro é o A, o segundo é o C.
Por quê? Porque eu estou pedindo A menos C. Está claro isso? Que é o conjunto C? 2, 3, 4 e 6. Ok? Então, A menos C será: eliminam-se os elementos iguais. 0 não é, 1 não é, 2, 3, eliminamos iguais. Sobrou quem no primeiro conjunto? O 0 e 1. Então, a diferença de A menos C é o 0 e 1. Isso fazendo da forma que nós fizemos aqui desse lado. Ok? Bem aqui embaixo. Agora, A menos C. Quem é o A? É esse azul. Quem é o C? É o verde. Tiro o verde e eu pergunto, quem sobrou no A? 0 e 1. Quem sobrou no A? 0 e 1. Ok? Vamos para outro exemplo. Agora nós vamos fazer B de bola menos C. Vimos aqui, quem é o B de bola? O nosso B de bola é o vermelho. Tira o C. Tira o C. O A está fora agora. B menos C sobrou quem? Somente o 1 e o 5. Está aqui o 1 e o 5. Poderíamos fazer dessa forma. Quem é o primeiro agora? Eu quero o B menos C. Então, o primeiro é o B. Quem é o segundo? O segundo é o C. Quais são os elementos do B? Está aqui em cima identificados. O 1, o 2, o 4 e o 5. Ou eu olho lá. B. 1, 2, 4, 5. Quem é o C de casa? 2, 3, 4 e 6. O que diz a minha definição? Eliminam-se os elementos iguais. Eu quero agora B menos C. B menos C será. Elimina os iguais. Quem são os iguais agora? Os iguais são 1, repete? Não. É o 2. 4 é igual? É. 5 é igual? Não. Sobrou quem no primeiro conjunto? B menos C. 1 e 5. 1 e 5. Justamente quando eu peguei o B, né? Tirei o C. Peguei o B, tirei o C. Sobrou quem? 1 e 5. Ok? Então, 1 e 5 aqui são os elementos que sobraram no conjunto A, que é o primeiro. É o que sobra no primeiro é que é a resposta. E se eu fizer C menos A? Quem é C menos A? C está aqui em verde, o A está em azul. C, tira o A. Vamos tirar todo o A. Sobrou o que no C que está em verde, dentro do verde? O 4 e o 6. Então, C menos A, 4 e 6. Ou faz também da forma como nós estamos fazendo. Tá? C menos A. Quem é o C mesmo? O nosso C é o primeiro agora. O primeiro é o C. Quem é o C? 2, 3, 4 e 6. Quem é o A? Menos A. É C menos A. O A é 0, 1, 2 e 3. Ok? Mas quem eu quero mesmo? A menos C. Então, vamos lá. Elimina os iguais. 2, o 3. Sobrou quem? 4 e 6. Tá claro? 4 e 6. Então, C menos A, aliás, aqui eu inverti, é C, que é o primeiro, menos A. Então, vamos lá. O conjunto C é o verde. Tira o A. Tirando o A, sobrou o que no C? Somente o 4 e o 6. Ok? Agora, B menos A. Quem é o primeiro? É o B. Quero tirar o segundo. Quem é o segundo? É A. Então, na realidade, eu quero B menos A. Quais são os elementos de B para nós e os de A? O de B é 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Ok? Quem é o A? O A é 0, 1, 2 e 3. Tirando os iguais, eliminando os elementos iguais. 1 com 1, 2 com 2. Sobrou quem? No B menos A. No primeiro conjunto, somente o 4 e o 5. 4 e 5. Ok? Tá? Se fosse o segundo, é o A. E se fosse de baixo para cima, seria A menos B. Aí o A passaria a ser o primeiro. Qual seria a resposta? A menos B, 0 e 3. Tá claro?
Bom, vamos fechar agora nossas questões. C menos B. Então, já sabemos fazer das duas formas. Quem é C menos B? Ok? Letra C, conjunto C. Tiro B, sobrou quem no C? 3 e 6. Tá? B menos B são dois elementos, dois conjuntos iguais. Dois conjuntos iguais têm os mesmos elementos. Cancelando todos os elementos, vai sobrar o quê? Vazio ou vazio. Quando é vazio, tira qualquer conjunto, vai dar vazio, porque o vazio é o primeiro. E no primeiro não tem nada, a resposta não vai ter nada. Agora, quando é o inverso, um conjunto menos o vazio. Então, agora o meu primeiro conjunto é o A e o segundo conjunto é o vazio. Nesse caso, sobra o primeiro conjunto, que eu não tenho nada para eliminar do segundo, que é vazio, não tem elemento. Dá o próprio conjunto A. Quem é o conjunto A? 0, 1, 2, 3, que é o próprio conjunto A. Ok? Até a próxima videoaula. Prestem bastante atenção, refaçam os exercícios tantas quantas vezes forem necessários. Não esqueçam de se inscrever no canal, ok? E divulguem para que nós possamos continuar com as nossas videoaulas no portal de videoaulas do professor Maurício. Até a próxima. Muito obrigado.